Saneamento. Série de medidas que tornam uma área sadia, limpa, habitável, oferecendo condições adequadas de vida para uma população ou para a agricultura. O que é saneamento? Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº 11.445, de 2007, como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Todos recebem saneamento básico no Brasil? Segundo a Constituição Federal, todo brasileiro tem direito ao saneamento básico. Apesar disso, segundo dados de um estudo produzido pelo Instituto Trata Brasil, apenas 50,3% da população no Brasil recebe serviços de saneamento. Isso quer dizer que mais de 100 milhões de cidadãos precisam buscar métodos alternativos para lidar com descarte de dejetos. Já a falta de acesso ao abastecimento com água tratada atinge cerca de 35 milhões de brasileiros. Quando não há saneamento básico adequado, os impactos negativos à saúde da população ficam evidentes. Segundo o relatório divulgado por órgãos ligados à OMS, anualmente cerca de 361 mil crianças morrem antes de completar 5 anos de idade por causa de diarreia. A OMS afirma também que 1,7 milhão de crianças morrem todos os anos por viver em regiões insalubres. E há muitas outras doenças relacionadas à falta de saneamento, como disenteria, febre tifoide, hepatite A, cólera e leptospirose. Para a OMS, 10% das doenças do mundo poderiam ser evitadas se houvesse oferta de água potável e saneamento básico adequado. Ou seja, higiene, saneamento e água potável são itens fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças e das comunidades como um todo. O saneamento básico também causa impactos no meio ambiente. Por exemplo, a drenagem adequada da água, da chuva, evita enchentes nas grandes cidades e a consequente propagação de pragas. Além disso, a destinação correta do lixo minimiza a emissão de gases poluentes na atmosfera, como o gás carbônico, sem falar que evita o lançamento desses resíduos sólidos em rios e a poluição do solo e das águas subterrâneas. Já o sistema de esgotamento sanitário evita que milhares de litros de esgoto sejam despejados sem tratamento nos corpos hídricos. Quando o esgoto é devolvido à natureza em condições adequadas, a vida aquática e os animais e plantas que habitam os ecossistemas do entorno ficam protegidos. O saneamento básico e a economia também são temas que conversam entre si. Um estudo patrocinado pelo Instituto Trata Brasil cruzou dados entre saneamento básico e diferentes aspectos da economia, chegando a conclusões bem interessantes. Quem não conta com saneamento básico em sua localidade, ganha menos. A falta de saneamento básico gera grandes despesas ao governo com saúde pública. Obras de infraestrutura para saneamento básico geram muitos postos de trabalho, aquecendo a economia local. A diferença da escolaridade média entre pessoas que residem onde há acesso integral aos serviços de saneamento básico, em relação aos locais que não têm, chega a ser de 2,31 anos. A falta de banheiro na residência aumenta em 7,3% o atraso escolar. Os serviços incluídos no saneamento são abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo e resíduos sólidos e a drenagem urbana. Um sistema de abastecimento de água consiste no conjunto de obras, equipamentos e serviços que tem por objetivo levar água potável para uso no consumo doméstico, nas indústrias, no serviço público, entre outros. Alguns objetivos específicos desse sistema visam aspectos sanitário e social e aspectos econômicos. Entre os aspectos sanitário e social, temos o controle e a prevenção de doenças, a implantação de hábitos higiênicos na população, a facilitação da limpeza pública, a facilitação das práticas desportivas, propiciar conforto, bem-estar e segurança, bem como aumentar a expectativa de vida da população. Quanto aos aspectos econômicos, podemos citar aumentar a vida média pela redução da mortalidade, aumentar a vida produtiva do indivíduo por meio do aumento da vida média ou pela redução do tempo perdido com a doença,
facilitar a instalação de indústrias, facilitar a proteção dos mananciais, facilitar a supervisão do sistema, facilitar o controle da qualidade da água e facilitar a economia de escala. Vamos compreender então como funciona um sistema de abastecimento de água potável. Tudo começa com a identificação do manancial, que nada mais é do que a fonte onde se tira a água para o abastecimento da região. Esta água passa por um processo de captação, no qual um conjunto de estruturas e equipamentos vão retirar dos mananciais essa água que será levada para ser tratada na estação de tratamento. Na estação de tratamento, essa água será transformada em água potável e então será encaminhada para uma estação elevatória de água tratada, que é responsável por aumentar a pressão ou a vazão nas redes de distribuição e adução. Após o reservatório, essa água ela é transportada através da adutora, que é a canalização na qual abastece essas unidades que antecede a rede de abastecimento. Essa água chega novamente à estação elevatória e, a partir de uma nova adutora, é transportada para a rede de distribuição, que irá distribuir para todas as residências. No Brasil, apenas 50,3% têm acesso ao esgoto. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso. Mais de 3,5 milhões de pessoas despejam esgoto irregularmente, mesmo tendo redes coletoras disponíveis. Tratamento de esgoto, apenas 42,67% do país são tratados. A média das 100 maiores cidades brasileiras em tratamento dos esgotos foi de 50,26%. Através do intenso processo de urbanização, principalmente nas cidades, tem se gerado muitos problemas em relação à drenagem de águas pluviais. A causa dos problemas está na impermeabilização dos solos, desmatamento da vegetação, ocupação das várzeas, estruturação do sistema viário, entre outros, tendo como consequência cheias que geram impactos econômicos e sociais. A coleta de lixo e resíduos sólidos não se trata apenas de pegar o lixo de cada residência. Os materiais precisam ser direcionados para o centro de tratamento de resíduos sólidos, onde serão separados em orgânicos, industriais, hospitalares e recicláveis, e terão a destinação adequada após esse processo. Diferente dos lixões, que não têm a estrutura apropriada e contaminam o solo, as águas subterrâneas e o ar. Uma pesquisa nacional de saneamento básico concluiu que 99,96% dos municípios brasileiros têm serviços de manejo de resíduos sólidos, sendo 50% dele em vazadouros, 22% em aterros controlados, 27% em aterros sanitários, 3,79% dos municípios têm unidade de compostagem de resíduos orgânicos e 11,56% têm unidade de triagem de resíduos recicláveis. Somente 0,61% tem unidade de tratamento por incineração. A prática deste descarte inadequado provoca sérias e danosas consequências à saúde pública e ao meio ambiente. Isso está ligado a um quadro de um grande número de famílias que sobrevivem dos lixões. Eles retiram os materiais que podem ser reciclados e comercializam. Ainda é frequente observar-se execuções de ações de resíduos sólidos sem prévio e adequado planejamento técnico-econômico. A falta de regulação e controle social do setor contribui na gravidade do quadro atual. Os lixões retratam, além dos problemas ambientais e sociais, a parcela da sociedade excluída que busca nesses locais materiais para vender papéis, plásticos, latas, entre outros. Às vezes as pessoas buscam também alimentos, ou melhor, restos para o seu consumo, muitas vezes estragados e contaminados, demonstrando uma ápice de degradação humana. A água da chuva precisa ter meios de escoar a fim de evitar as inundações de ruas e casas. Toda a estrutura de engenharia, galerias pluviais, poços de visita, tubulações, bueiros, boca de lobos e sarjetas precisa ser capaz de lidar com o volume da chuva, direcionando as águas corretamente para evitar inundações. Estes serviços de saneamento são indispensáveis para construir uma sociedade mais saudável, sustentável e que tenha sua cidadania e dignidade respeitada. É um direito que precisa ser garantido. Em 2018, no Brasil, quase 35 milhões de pessoas não têm acesso ao atendimento de água. 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto e apenas 46,4% de todo o volume de esgoto é tratado. O saneamento básico impacta no trabalho e na educação da população. Há 3 formas de saneamento básico impactar no trabalho da população. 2 negativas e uma positiva. São elas: diferença salarial,
afastamento do trabalho e a geração de empregos. Se for dado acesso à coleta de esgoto a um trabalhador que mora em uma área sem acesso a esse serviço, espera-se uma melhora geral na qualidade de vida, gerando menos índice de internação de veiculação hídrica e redução do número de dias afastados do trabalho. Entre as principais doenças de veiculação hídrica estão doenças gastrointestinais infecciosas, febre amarela, dengue, leptospirose, malária e esquistossomose. Só no ano de 2018 foram 233.880 casos de internações por esse tipo de doença, fora os casos menos severos, que mesmo sem internação tiveram que se manter em repouso, o que resultou em 718.996 afastamentos de trabalhadores de seus empregos para cuidarem de sua saúde. De acordo com os dados do painel Saneamento Brasil, se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto, haveria uma redução em média de R$300 milhões gastos com internação por veiculação hídrica todos os anos, além de diminuir o número de pessoas internadas, possibilitando uma produtividade maior, menos afastamentos, gerando efeito também na remuneração mensal do trabalhador. Só no ano de 2018 foram gerados 214.340 empregos nos investimentos e 388.623 na operação, resultando em um total de 602.966 novos empregos frutos do saneamento básico. Estima-se no Brasil que a diferença salarial de um trabalhador com saneamento básico em sua residência para um sem esses recursos é cerca de 2.450. Ao compararmos as rendas dos anos de 2010 até 2018, vemos que a renda do trabalhador sem saneamento continua sendo sempre em torno de 1/6 do que ganha o trabalhador com esses recursos básicos em casa. Em 2010, a renda sem saneamento foi de R$ 270,59, enquanto quem tinha saneamento recebia R$ 1.591,03. Cerca de 1.300 a mais por apresentar água, coleta e tratamento de esgoto em casa. No Brasil, quase 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. O Pará foi considerado o pior estado nos serviços de saneamento básico. Ruas que acumulam água da chuva, mobilidade e saúde comprometidas. Realidade de muitos brasileiros. A pesquisa mais recente do Instituto Trata Brasil mostra que cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. Dona Maria e Dona Ana são moradoras da região metropolitana de Belém. Na casa delas, não tem nem água tratada. Mais de 3 meses já a gente sem água, não vem de jeito nenhum, vem pinga-pinga à noite. E é essa luta que a gente tem, como vocês viram aí, né? Para tomar banho tem que aparar a água da chuva. A cidade de Belém, capital do Pará, aparece em 90º lugar no ranking. Subiu 8 posições em relação ao ano passado, mas ainda trata apenas de 0,78% do esgoto, índice não muito diferente da cidade vizinha. Ananindeua ocupa o penúltimo lugar com apenas 0,77% de esgoto tratado. No ranking, a quantidade de municípios da região norte que ficam no final do ranking são muito maiores. E eles apenas reforçam problemas crônicos que nós temos e que ainda não foram devidamente enfrentados. Segundo o estudo, apenas 46% do esgoto no país passa por tratamento. As cidades que estão no topo do ranking, como Franca, no interior paulista, e Santos, no litoral, investiram 4 vezes mais. Quanto mais se investir em saneamento básico, mais nós teremos qualidade de vida e menos gastos com políticas públicas de saúde. Saneamento no Brasil começa no período colonial. Neste período tem-se construção de um poço para abastecer a cidade do Rio de Janeiro como a primeira obra de saneamento básico do Brasil, feita por Estácio de Sá em 1561. Primeiro aqueduto construído no Rio de Janeiro, os Arcos da Lapa transportavam água do Rio Carioca para o chafariz. A obra começou a ser construída em 1673 e só foi concluída em 1723. Ainda no período colonial, as obras de saneamento se resumiam a drenagem de terrenos e instalação de chafarizes. Aqui no Brasil, os escravos eram responsáveis por pegar água para a Casa Grande e carregar suas fezes e seus senhores para um local afastado. Esses trabalhadores eram chamados de escravos tigres, pois tinham as peles queimadas pelos respingos dos excrementos e o calor do sol. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, a população brasileira praticamente dobrou em 30 anos. A demanda por água então começou a crescer e obras de saneamento começaram a ser mais necessárias.
O governo de São Paulo constrói entre 1857 e 1877 seu primeiro sistema de abastecimento de água encanada. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, o abastecimento de água encanada se deu em 1861 e 1876, respectivamente. Na época, a capital fluminense foi a primeira do mundo a inaugurar uma estação de tratamento de água com 6 filtros de pressão ar-água. A Constituição de 1930 responsabiliza os municípios pelo serviço de saneamento e abastecimento de água. Na década de 1940, começam a comercialização de serviços de saneamento e, em função disso, surgem autarquias e mecanismos de financiamento. É dessa época que surgem as bases Fundação Nacional de Saúde, inicialmente com seu nome Serviço Especial de Saúde Pública. O Decreto de Lei de 1969 autorizou o extinto Banco Nacional de Habitação a aplicar recursos próprios e do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para financiar os saneamentos. Em 1971, o Plano Nacional de Saneamento, PLANSA, foi instituído tomando como base valores de autonomia e autossustentação por meio das tarifas e financiamentos baseados em recursos retornáveis, consolidados em recursos retornáveis e, com isso, separação das instituições que cuidavam da saúde das que planejavam o saneamento. Em 2007, a Lei Nacional do Saneamento Básico estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil. Atualmente, o PLAN-SAB, Plano Nacional de Saneamento Básico, norteia a condução das políticas públicas e traça metas e estratégias para o setor. Outros órgãos também existem, como ANA, responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos, e o SNI, Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, responsável pelas informações sobre saneamento. O saneamento básico é o setor mais atrasado na infraestrutura brasileira. Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, os municípios brasileiros devem cumprir as metas de universalização de serviços à população até 2033. No entanto, mantido o ritmo atual de investimentos, parcela significativa da população permanecerá em 2050 sem água encanada e coleta de tratamento de esgoto. Diante desse cenário, a participação da iniciativa privada como parceria em projetos e serviços de saneamento é fundamental. A Confederação Nacional da Indústria calcula ser preciso ampliar em 62% o valor anual investido dos atuais 13,6 bilhões para 21,6 bilhões anuais. Só com parcerias, o Brasil conseguirá levar serviços básicos à população brasileira. Acesso à água tratada e esgoto são medidas de saneamento básico que têm distribuição desigual no país. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, cerca de 90% da população tem água tratada. No Nordeste, o índice é de 74% e no Norte, 57%. O acesso à rede de esgoto é ainda pior. No Sudeste, o atendimento chega a 79% das pessoas. No Centro-Oeste, quase 53%. No Sul, 45% da população tem o serviço. Na região Nordeste, 28%. E no Norte, apenas 10,5%. A nova Lei do Saneamento Básico, aprovada pelo Senado, é uma tentativa de garantir que toda a população tenha em casa água tratada e coleta de esgoto. Os especialistas calculam que é preciso investir pelo menos 500 bilhões de reais nos próximos anos para alcançar esse objetivo. Por isso, a lei cria condições para atrair o capital privado. A principal mudança é aumentar a concorrência no setor. Passa a ser obrigatória a abertura de licitação quando estados e municípios contratarem serviços de saneamento. O processo deve ter a participação de empresas públicas e privadas. Atualmente, 94% das cidades são atendidas por estatais e apenas 6% por empresas privadas. Os acordos já firmados com estatais podem ser renovados por mais 30 anos, desde que cumpram metas, ampliem o fornecimento de água para 99% da população e de esgoto para pelo menos 90%. O projeto também estende os prazos para o fim dos lixões a céu aberto. As capitais e regiões metropolitanas devem acabar com a prática até 2021. Cidades com mais de 100 mil habitantes até 2022. Cidades entre 50 e 100 mil habitantes até 2023.
e as cidades com menos de 50 mil habitantes até 2024. O novo marco do saneamento também permite a contratação dos serviços em bloco. Municípios pequenos que não sejam atrativos para investimentos poderão se reunir em consórcios e fazer uma licitação conjunta. A empresa vencedora, pública ou privada, atenderia a todas as cidades do bloco. Na votação do projeto, os senadores contrários alertaram para a possibilidade de privatização das empresas estatais de saneamento. Nós tivemos no passado a privatização de todo o sistema elétrico da maioria das concessionárias de distribuidoras de eletricidade no Brasil, e não foi essa privatização que fez a universalização da luz na casa das pessoas mais pobres. Foi o luz para todos. Foi preciso uma política pública assumida. Esse projeto, toda a finalidade, ele não propõe contrapor o que é empresa pública à empresa privada. Ele, pelo contrário, fazer uma parceria entre o público e o privado. O público não é para sair disso nunca, nem vai sair, em vários níveis. A maioria dos parlamentares destacou que o projeto vai melhorar o saneamento básico no país. Essa conjugação do setor público com o setor privado faz avançar na modernidade e na qualificação do serviço ofertado, na qualidade do serviço ofertado. Saneamento é saúde. Água tratada é vida. Combater o Covid é votar essa matéria, sancionar essa matéria e construir um Brasil mais promissor e mais justo. Por fim, a desigualdade prejudica e limita o status social dessas pessoas. Além de seu acesso a direitos básicos, acesso à educação, saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outros. A falta de saneamento restringe as oportunidades, o acesso a boas escolas, bons empregos, enfim. Gera um ciclo vicioso de marginalização às camadas sociais mais desfavorecidas, sem lhes ser concedidas oportunidades de vida, de estudo e de crescimento profissional da mesma maneira que a outras pessoas.